Racionalização de denominadores. Primeiro, por que é importante, do que se trata? Racionalizar os denominadores é você deixar de ter um radical no denominador de uma fração, deixar de ter uma raiz no denominador de uma fração. Por que isso é importante? Isso é importante porque a divisão por um número irracional é uma tarefa muito complicada. Então, a gente precisa que, caso tenha um radical, caso tenha uma raiz, ela esteja no numerador. É muito mais fácil dividir raiz de 2 por 1 do que o contrário. Então, a gente precisa, sempre que a gente tiver uma resposta de uma questão, uma fração que tem uma raiz no denominador, a gente tem que dar um jeito de reescrever essa fração de modo que não tenha raiz no denominador. E como que a gente pode fazer isso? Bem, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente analisar. O primeiro deles, 1 sobre raiz quadrada de 2. Nota o seguinte, se aqui embaixo, já que a raiz não tem nenhum índice escrito, então ele é índice 2, ela é de índice 2, se aqui dentro tivesse um número ao quadrado, eu deixaria de ter uma raiz, porque a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, seria maravilhoso se a gente multiplicasse essa fração embaixo por raiz de 2, porque ficaria raiz de 2 vezes raiz de 2, que é a raiz de 2 ao quadrado, que a gente sabe quanto dá. Só que para que eu não altere o resultado dessa fração, se eu vou multiplicar embaixo por raiz de 2, eu vou ter que multiplicar em cima por raiz de 2 também. E aí, é só fazer uma vez raiz de 2, que é a própria raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado. A raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. E agora pronto, eu reescrevi a minha fração original sem ter nenhuma raiz no denominador. Então, a minha fração está racionalizada. Acabou o processo. Em geral, quando eu tenho uma raiz quadrada no denominador, só uma raiz quadrada, eu posso simplesmente multiplicar em cima e embaixo por ela, que sempre vai dar certo. Então, aqui, por exemplo, como o denominador é raiz de 6, se eu multiplicar por raiz de 6 em cima e embaixo, em cima vai ficar 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 6. Embaixo vai ficar raiz quadrada de 6 ao quadrado. A raiz quadrada de 6 ao quadrado é 6, então eu atingi meu objetivo, que é não ter mais raiz embaixo. Então, eu vou ter 2 raiz de 12 sobre 6. Eu posso simplificar isso aqui por 2, dividindo por 2 em cima e embaixo. Aqui dá 1, aqui dá 3. Então, vou ter raiz de 12 sobre 3. Para fazer a raiz de 12, a gente tem que fatorar. 12 fatorado fica 2 ao quadrado vezes 3. A raiz de 2 ao quadrado é 2. Raiz de 3 não tem como melhorar, então fica raiz de 3. E pronto, eu reescrevi a minha fração original sem ter raiz no denominador. Agora, quando a raiz é cúbica, note o seguinte, se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica de 2, embaixo eu vou ficar com raiz cúbica de 2 ao quadrado. E você sabe quanto dá a raiz cúbica de 2 ao quadrado? Não, eu também não sei. Então, isso não é suficiente para a gente descobrir como é que vai ficar essa fração sem ter nenhuma raiz no denominador. Então, o que a gente precisa, já que a raiz é cúbica, é que o número que está aqui dentro fique elevado a 3. Ele originalmente está elevado a 1. Quando eu multiplico potências de mesma base, eu vou somar os expoentes. Então, para o expoente ficar 3, eu vou ter que multiplicar pela raiz cúbica de 2 ao quadrado. Aí, quando eu multiplicar pela raiz cúbica de 2 ao quadrado, vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 1 mais 2. E 1 mais 2 é 3. Lembrando que tudo que a gente multiplicar embaixo, a gente vai ter que multiplicar em cima igualzinho. Então, se eu precisei multiplicar embaixo pela raiz cúbica de 2 ao quadrado, em cima eu também vou multiplicar pela raiz cúbica de 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Então, eu vou ter a raiz cúbica de 4 dividido pela raiz cúbica de 2 ao cubo. E, obviamente, a raiz cúbica de 2 ao cubo é 2. Então, eu vou ter raiz cúbica de 4 sobre 2. Pronto, consegui reescrever a minha fração sem ter raiz no denominador.
se a raiz fosse quarta? A ideia é bem parecida, tá? Eu vou ter que multiplicar pela raiz quarta de 2, porque a base é 2. O expoente aqui, como não tem nada, é 1. E aí é só eu pensar, falta quanto no expoente para chegar no índice? Falta 3. Então, vou ter que multiplicar pela raiz quarta de 2 ao cubo. E aí, eu vou ter em cima raiz quadrada de 3 vezes raiz quarta de 8 sobre a raiz quarta de 2 à quarta. Embaixo é simples, raiz quarta de 2 à quarta é 2. Em cima, eu posso escrever isso como uma raiz só. Essa raiz aqui é quarta. Aliás, ela é quadrada. Mas eu gostaria que fosse quarta para poder juntar isso como um radical só. Esse índice, como não tem nada, é 2. O que eu posso fazer para reescrever essa raiz, esse radical, com índice 4, é o quê? Para chegar em 4, eu teria que multiplicar meu índice por 2. E para fazer isso, basta que eu eleve o que está dentro da raiz ao quadrado. A gente pode lembrar, para entender essa ideia, que raiz quadrada de 3 é 3 elevado a 1 sobre 2. Se eu multiplicar em cima e embaixo essa fração por 2, eu posso dizer que é 3 elevado a 2 sobre 4. E voltando àquela propriedadezinha de quando eu falo de potência com expoente fracionário, o numerador é o expoente e o denominador é o índice. E aí eu vou ter a raiz quarta de 3 ao quadrado, que é 9, vezes 8. Ou seja, a raiz quarta de 72 sobre 2. Agora, tem como a gente dificultar um pouquinho mais? Tem. Como? Quando embaixo, no nosso denominador, não tem só uma raiz. Tem uma soma ou uma subtração envolvendo raiz quadrada. E aí, como é que a gente pode agir nesses casos? Bem, eu coloquei aqui 2 exemplos. Eu tenho 1 sobre raiz de 2 mais 1. A gente tem que pensar que a nossa ideia é que embaixo não tenha mais raiz quadrada. Para que não tenha mais raiz quadrada, meu objetivo é pegar esse cara aqui, que é a raiz de 2, e elevar ao quadrado. Só que se eu elevar todo mundo ao quadrado, tipo, se eu elevar tudo isso aqui ao quadrado, ou seja, multiplicar por raiz de 2 mais 1, não vai dar certo. Por que não? Porque lá em produtos notáveis, a gente aprendeu que o quadrado da soma é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se eu multiplicar isso pelo próprio raiz de 2 mais 1, não vai dar certo, porque vai aparecer esse 2AB no meio e vai continuar com raiz. Multiplicar só por raiz de 2 também não vai dar certo, porque eu vou ter que fazer distributiva, então eu vou continuar com raiz. Então, uma ideia interessante é a gente pensar em outro produto notável, que é o seguinte. Quando eu tenho A mais B vezes A menos B, isso é A ao quadrado menos B ao quadrado. Por que isso é legal? Porque a gente eleva os dois termos ao quadrado. E aí, se eu elevar tanto a raiz de 2 quanto 1 ao quadrado, a gente vai deixar de ter raiz. Então, a gente vai tentar fazer com que esse produto notável apareça. E como que a gente pode fazer isso? Bem, aqui eu tenho raiz de 2 mais 1. Então, é como se eu tivesse o A mais B. Para que o produto notável apareça, eu preciso ter o A menos B. Então, eu preciso ter raiz de 2 menos 1. Óbvio, tudo que eu multiplico embaixo numa fração, se eu não quiser alterar o resultado, eu tenho que multiplicar em cima também. E aí, uma vez raiz de 2 menos 1 é o próprio raiz de 2 menos 1. Embaixo, a minha intenção era ter o produto notável, tá? Eu posso fazer distributiva, que vai dar certo também, mas já que eu sei que eu tô querendo usar o produto notável, eu vou usar raiz de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, em cima eu tenho raiz de 2 menos 1. Embaixo eu tenho raiz de 2 ao quadrado, que eu sei que dá 2, menos 1.
2 menos 1 dá 1. Ou seja, raiz de 2 menos 1 é um jeito de reescrever essa fração sem ter um denominador com radical, com raiz. Bem, já na letra F dos meus exemplos, eu tenho aqui uma subtração no denominador. Então, vamos pensar. Ó, gente, ter raiz no numerador, para mim não tem problema nenhum. Eu só quero que deixe de ter no denominador, tá? Não tem como deixar de ter em cima e embaixo na maior parte dos exemplos. Bem, então o nosso objetivo é sempre olhar para o denominador e pensar pelo que eu vou ter que multiplicar esse denominador para que eu deixe de ter raízes. E aí, se eu olhar para o meu mesmo produto notável, é como se aqui agora eu tivesse o A menos B. Se eu tenho A menos B, para que o produto notável apareça, eu vou ter que multiplicar pelo A mais B. E tudo que eu multiplicar embaixo em uma fração, para não alterar o resultado, eu vou ter que multiplicar em cima igualzinho. E aí eu vou ter o seguinte, vou ter que fazer distributivo em cima. Raiz de 6 vezes raiz de 2. 6 vezes 2, 12. Raiz de 6 vezes raiz de 3. 6 vezes 3, 18. 1 vez raiz de 2 é a própria raiz de 2. E 1 vez a raiz de 3 vai ser a própria raiz de 3. Embaixo, eu já sei que eu tenho o produto notável, raiz de 2 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Agora aqui eu vou ter que simplificar meus radicais, tá? A raiz de 12 eu já fiz em exemplos anteriores, né? 12 é 4 vezes 3. A raiz de 4 é 2, raiz de 3 é raiz de 3 mesmo. 18 é 9 vezes o 2. A raiz do 9 é 3 e a raiz de 2 eu vou escrever como raiz de 2 mesmo. E o resto eu vou repetir. Raiz de 2 ao quadrado dá 2, raiz de 3 ao quadrado dá 3. Então, o que eu tenho aqui é 2 raiz de 3 é um termo semelhante a raiz de 3. 2 raiz de 3 somado com 1 vez a raiz de 3 dá 3 vezes a raiz de 3. Aqui eu tenho 3 vezes a raiz de 2 mais 1 vez a raiz de 2. Então, eu tenho 4 vezes a raiz de 2. Embaixo eu vou ter 4 menos 3, que dá menos 1. Dividir por menos 1, eu vou trocar os sinais, né? Então, vai ficar menos 3 raiz de 3, menos 4 raiz de 2. Pronto. Agora, eu escrevi uma fração equivalente à primeira, que não tem nenhum radical no denominador. Aqui o meu denominador é 1, né? Então, não tem nenhuma raiz no denominador.